Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos falar acerca de arte que não podemos ver. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ter uma atualização especial, porque o vídeo de hoje é resultado de uma enquete aos membros do Clube Criarte. Se vocês também quiserem votar e escolher temas para os vídeos do Criarte, basta aderir aos membros do Clube Criarte. Para o fazer, basta clicar no botão que fica aqui por baixo de todos os nossos vídeos. Nós temos dois botões. Um diz subscrever. Devem subscrever o canal para me ajudarem, e o outro diz aderir. Ao clicar em aderir, vão ter acesso a um vídeo em que eu explico todos os patamares do Clube Criarte. Mas hoje vamos então para um vídeo especial. Vamos falar acerca de arte que não podemos ver, que é uma nova playlist aqui no canal. E hoje vamos falar de um dos maiores pintores da história, um dos mais famosos, um pintor que agrada muito a massa das pessoas. Toda a gente adora Van Gogh. Ela não é verdade? Vincent Van Gogh é o maior pintor pós-impressionista de sempre e as suas obras são muito procuradas. A obra que vamos hoje falar não pode ser vista porque foi vendida e nunca mais ninguém a viu. Ninguém sabe onde ela anda, quem a tem, se ainda existe. Hoje vamos falar desta obra. Este é o retrato de Paul Ferdinand Gachet, uma obra de Vincent van Gogh, pintada entre 1890. Vamos então conhecer a história do retrato do Dr. Gachet, uma obra que em 1990 foi a leilão na Christie's, em Nova York, bateu o recorde para a obra mais cara de sempre nessa altura e ainda hoje detém o recorde da obra mais cara de sempre de Vincent van Gogh. Ela foi vendida por um industrial japonês por 82,5 milhões de dólares. E temos que salientar que existem duas versões desta obra praticamente idênticas. Uma delas está seguro, encontra-se no Museu d'Orsay, está lá segura para toda a gente ver. A outra é aquela que eu vos vou contar a história do seu desaparecimento. Para vocês perceberem exatamente a importância desta obra, eu vou fazer na primeira parte deste vídeo uma pequena introdução à vida e obra de Vincent van Gogh, uma coisa assim bem rápida, e depois na segunda parte vou então contar a história do desaparecimento desta obra. Vamos então começar. Muitos conhecem Vincent van Gogh hoje em dia. Muito poucos conseguem dizer o seu último nome de forma correta. Já era assim durante a vida de Vincent, por isso ele insistia em assinar apenas Vincent e que as pessoas lhe chamassem apenas Vincent. Eu chamo Vincent van Gogh, que é a americanização ou o inglesismo do nome dele, mas não é assim que se diz, eu também não sei dizer. Ok, vamos então falar do pintor pós-impressionista mais famoso de sempre, uma história pessoal fascinante. O Vincent dá, assim, a ideia do artista torturado, da pessoa que transformou a sua dor em beleza e, claro, que as suas obras são muito procuradas, muito apreciadas e muito caras. Mas porquê? Quem foi, afinal, Vincent van Gogh? Vincent William van Gogh nasceu a 30 de março de 1853 numa pequena cidade chamada Zundert, que fica no sul dos Países Baixos. Ele era o mais velho de 6 irmãos e vinha de uma família em que o pai era um pastor protestante. A comunidade da cidade onde ele nasceu era pequena e a comunidade da família do Vincent ainda era mais, porque eles eram protestantes numa zona maioritariamente católica. Os seus pais viviam muito bem, tinham uma grande casa, ele era o filho mais velho. Ele, no entanto, foi sempre, ao longo da sua infância, uma criança diferente. Era extremamente calmo, introspectivo e a coisa que ele mais gostava de fazer era caminhar e observar a natureza. Ao redor da sua pequena casa, ele passeava pelos campos e olhava a natureza. Aos 16 anos de idade, os pais decidiram enviá-lo para junto do seu tio. Na verdade, Vincent chama-se Vincent em honra a este tio. O tio dele também se chamava Vincent van Gogh. E era uma pessoa muito importante dentro do mercado da arte.
Ele trabalhava numa das maiores companhias de venda de arte e levou o Vincent para aprender o seu ofício. A companhia chamava-se Goupil e Companhia e era uma das mais importantes companhias de negociantes de arte. Nesta empresa, o jovem Vincent destacou-se. Era uma pessoa extremamente séria, não faltava ao trabalho, era muito cuidadoso com o seu trabalho, ele fazia as contabilidades e os livros e ele rapidamente foi sendo notado pelos donos da empresa, o que levou a várias promoções. Uma delas levou-o para Londres. Em Londres, o Vincent foi extremamente feliz. Foi um dos períodos mais felizes da vida dele. Ele gostava bastante da pequena casa que tinha alugado, andava muito pela cidade, comprou várias obras aos pintores ingleses e obras que eram impressas e acabou por ficar fascinado com a filha da sua senhoria, a jovem Raquel, e acabou por se declarar à jovem. A jovem não o quis. Isto fez com que o Vincent facilmente entrasse numa zona negra da sua vida. Ele era depressivo e tinha muitos problemas de autoestima. E esta súbita rejeição, súbita na cabeça dele, porque ele gostou dela durante anos, mas raramente tinha coragem para lhe dizer, e quando disse já era tarde, ela já estava noiva de outro. Então, isto fez com que ele se fechasse dentro de si próprio e ficasse cada vez mais solitário. O que também aconteceu foi que ele deixou de ser tão bom no seu trabalho, ele não queria saber. Ele costumava dizer que adorava a arte, o contacto permanente com esta arte que era vendida nesta empresa fez com que o seu sentido estético ficasse apurado. O Vincent adorava tudo o que tinha a ver com arte. Ele só não gostava do negócio da venda da arte. Ele começou-se a desinteressar, então o seu tio acabou por o chamar para Paris. Era de certa forma um incentivo para ver se ele começava novamente a ter o gosto pela venda de arte. Não foi sucedido e acabou por sair da empresa. Arranjou empregos vários, como professor e também como bibliotecário. Na verdade, ele vendia livros e isto até parecia uma boa ideia, porque o Vincent adorava ler, era fluente em várias línguas, como o inglês, o holandês e o francês, mas o que ele queria fazer era sentar e ler, tinha o projeto de traduzir a Bíblia para todas as línguas que ele falava e acabava por não vender livros nenhuns, pelo que acabou mais uma vez por ser despedido. Depois, ele começou a ter muita fé. Ele decidiu ajudar os pobres de Paris, ele decidiu tornar-se um missionário. Porquê? Porque ele queria fazer um curso de teologia, mas chumbou. O Vincent, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, teve sempre muitos problemas com as academias, com a vida académica. Ele não conseguia passar em exames nenhuns e também chumbou em teologia. Entretanto, nesta altura, os pais deixaram de lhe enviar dinheiro e acabou por ser o seu irmão mais novo, o tio, que começou a subsidiar. E o tio achou engraçado, ele queria ser missionário. E ele acabou por ser missionário na Bélgica, numa pequena aldeia de pessoas muito, muito pobres. Eram mineiros e eram conhecidos por só comerem batatas. Já estão a ver onde é que nós vamos ter, não é? O que o Vincent fazia muitas vezes era desenhar estas pessoas. Ele desenhava os mineiros, os camponeses, toda a pobreza à sua volta. Isto também fez com que o Vincent quisesse ficar mais próximo destas pessoas pobres e desfavorecidas, o que o levou a ser despedido da missão. Porquê? Porque ele era demasiado radical. Digamos que ele levava ao pé da letra tudo o que estava na Bíblia e acabava por não inspirar o respeito devido, porque nesta altura um missionário devia inspirar respeito. Ele não inspirava, porquê? Porque ele deixou de tomar banho, ele deixou de se alimentar, ele deixou de se vestir com roupas normais, ele dava tudo o que tinha. É uma das coisas que vai sempre acompanhar o Vincent, é esta vontade que ele tinha de sofrer, de se castigar. Entretanto, ele começou a mostrar os seus desenhos ao seu irmão, que o acabou por o tentar fazer ver que talvez o segredo para ele ser mais feliz seria ser artista. Depois de ser despedido desta missão, é exatamente isso que ele faz. Ele decide ser artista. Ele vai estudar para Paris, mas vocês já sabem, eu já vos contei, ele não conseguia ser muito bom na vida académica. Então o que ele fazia era alugava uma casa, o seu irmão pagava-lhe a casa, ele comprava livros e através dos livros ia aprendendo. Ele também falava com outros pintores e visitava muitos museus, tentando aprender a técnica dos mestres por si só. E em 1880, o Vincent descobriu finalmente a sua vocação.
Infelizmente, foi uma carreira extremamente curta. Por apenas um período de 10 anos, Vincent trabalhou enquanto artista, entre 1880 e 1890. Nos primeiros 4 anos deste período, ele trabalhava quase exclusivamente desenho e aguarelas. Ele trabalhava muito e considerava que a sua técnica não estava ainda no ponto certo. Ao fim destes 4 anos, a sua técnica começa finalmente a transparecer nos seus trabalhos. Em 1885, o Vincent escolhera para temática das suas obras a vida dos camponeses e os campos que estes cultivavam. Ao mesmo tempo, Vincent encontra em Paris os impressionistas. Isto não foi o desenvolvimento do movimento impressionista, já existia quando o Vincent o conheceu. Ele estava tão entregue a si próprio, tão dentro do seu mundo, a tentar melhorar a sua técnica, que lhe passou completamente ao lado. Então, quando ele conhece o impressionismo já é maduro. E isto abre uma nova janela dentro da cabeça do Van Gogh. Claro que o Vincent, durante toda a sua vida, nunca se enquadrou realmente em nenhum movimento. Ele nunca foi impressionista, ele nunca foi pontilhista, como o Serrat, que era seu grande amigo. Ele tenta, e há imensos trabalhos em que nós vemos a pincelada de ponto, como faziam os pontilhistas, e também vemos as tentativas de impressionismo, especialmente com a cor, mas o Vincent era demasiado original. No entanto, ele fez muitos amigos dentro do grupo dos impressionistas, nomeadamente o Serrat e também o Camille Pissarro, que é um dos pintores mais importantes para o impressionismo. Paris foi um abrir de mente para Vincent. Ele conheceu Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Camille Pissarro e também o Georges Seurat, como eu já falei. A partir de 1888, Vincent era finalmente dono de um estilo inconfundível de pincelada, um estilo muito pouco convencional, e a sua paleta era agora colorida, menos tradicionalista. O estilo de Vincent tinha amadurecido e as suas obras-primas apareciam nas suas telas. Em fevereiro de 1888, o Vincent já não quer mais estar em Paris. Ele estava a viver com o Sr. Montel num quarto muito pequeno, tinha muitos problemas de relacionamento com toda a gente e ele quis sair dali. Ele foi para Arles. Arles é algo muito famoso para quem gosta de Vincent, mas a ideia que nós temos é de uma bela e pitoresca vilazinha no campo. É uma vilazinha no campo, mas não é nada pitoresca, na verdade era extremamente industrializada, mas isso não transparece, porque o Vincent sempre fez isso. Ele pega na mágoa e pega no que é feio e transforma em arte belíssima. Aqui o Vincent começa então a trabalhar, aluga um quarto e o sonho dele é criar um grupo de artistas que queiram explorar juntos a arte ali. E este grupo de artistas iria se chamar o Estúdio do Sul. E é exatamente nos primeiros 12 meses que seguiram à chegada a Arles que Vincent pintou muitas das suas obras mais conhecidas, como as árvores em flor, as vistas da aldeia, as vistas do campo, os autorretratos, os retratos de amigos, os retratos de habitantes locais, os interiores, os exteriores das casas, as paisagens e, claro, os muitíssimo famosos girassóis. E em tudo temos algo em comum. Todos os sujeitos da sua obra revelam os sentimentos do pintor. Depois de muito pedir aos seus amigos em França para se juntarem a ele, houve um que decidiu juntar-se então a este Estúdio do Sul, Gauguin. Gauguin foi ter com Vincent van Gogh e juntos trabalharam até os mesmos subjeitos de obra, cada um com o seu estilo. Só que, claro, viver com Vincent não era fácil. Ele era dado a períodos de calma e era dado a períodos de fúria. Ele era uma pessoa doente. E, na véspera de Natal de 1888, o que acontece é que depois de uma grande briga com Gauguin, o Vincent corta a sua própria orelha. Depois dirige-se a um bordel e oferece a orelha a uma das raparigas que lá trabalhavam. Depois disto, Gauguin fica horrorizado, abandona Arnes e volta a Paris. Vincent fica só e produz aquele que é considerado o seu autorretrato mais famoso, que é este que estamos a ver, Autorretrato com ligadura e cachimbo, de 1888. Poucas semanas depois ele é internado num hospital, e é neste hospital que ele pede para ser internado num asilo, porque ele sente que está a perder o controle da sua vida. Um asilo era assim que era chamado ao sítio onde se internavam os doentes mentais. Mais uma vez, todas as pessoas que gostam de Van Gogh conhecem as paisagens deste asilo. Chama-se Asilo de Saint-Rémy-de-Provence e aqui
o Vincent fica 12 meses, alternando entre calma e desespero, entre euforia e solidão. E aqui pinta uma série de obras, entre elas a famosíssima Noite Estrelada. E, claro, muitas paisagens dos jardins do asilo. Em maio de 1890, o Vincent decide sair daqui e voltar a Paris e voltar a ter com o seu irmão. No entanto, o tio já estava casado, tinha um filho e o Vincent achou que não devia ficar com ele. Então, 4 meses depois de chegar a Paris, ele vai viver com um médico. O médico era extremamente conhecido por tratar doenças mentais. O médico também era pintor e que, acima de tudo, apreciava muito a obra de Vincent. Este médico é aquele que vai estar retratado na nossa obra desaparecida. O Dr. Paul Ferdinand Gachet, um artista, médico, amigo de Theo, de Pissarro e também de Cézanne. Vivia na pequena aldeia d'Auvers-sur-Eauze e aqui Vincent encontrou um amigo, um médico e um local para trabalhar. Durante a sua estadia com o Dr. Gachet, a pincelada de Vincent torna-se mais longa, mais expressiva e muito mais lírica, e as cores muito mais frias. E é aqui que Vincent vai pintar 2 retratos do seu médico. O médico aceitava arte como forma de pagamento e então o Vincent pintou um retrato para o Dr. Gachet. Infelizmente, cada vez mais o Vincent estava só e triste, sentia-se um peso na vida de toda a gente. Ele acabou por disparar contra a sua própria barriga e durante 2 dias esteve em agonia profunda e depois faleceu. O seu irmão Theo também faleceu muito pouco tempo depois, alguns meses de doença, e os dois estão sepultados num túmulo conjunto até hoje. Pronto, esta foi uma pequena história assim muito rápida da vida de Vincent van Gogh. Já perceberam que a obra que desapareceu foi uma das últimas obras que ele pintou numa fase de grande agonia e pintou-as como forma de pagamento para se tentar curar. E hoje não podemos ver esta obra. O Dr. Gachet aceitava pintura como forma de pagamento. Muitas pessoas dizem que ele tinha uma adoração pela obra de Vincent. Muitas pessoas também dizem que ele tinha muitos ciúmes do talento de Vincent. A verdade é que quando o Vincent se suicidou, o seu trabalho começava a ser procurado, começava a ser reconhecido, em especial em Paris. Mas o Vincent já não acompanhou isto, porque ele faleceu. O Dr. Gachet, como tinha recebido esta obra como pagamento, acabou por ficar com ela algum tempo até a vender. Esta obra foi vendida àquela pessoa que é considerada a primeira colecionadora de Vincent van Gogh, a sua primeira fã, aquela pessoa que andava à procura no mercado de todas as suas obras. E nós temos uma fotografia. Aqui está a primeira versão da obra Dr. Gachet, a aparecer na fotografia da primeira colecionadora da obra de Van Gogh, Alice Faber. Estamos aqui a ver uma fotografia tirada em 1897, onde podemos ver a Alice com a tela ao seu lado, sem moldura. Ela está na cama e está grávida, por isso é que ela está deitada. Esta é Alice Ruben Faber. E em 1910 a fama de Vincent van Gogh continuava a crescer e a dona desta obra emprestou-a para uma exposição muito importante, uma exposição a decorrer em Londres. O retrato do Dr. Gachet foi emprestado para a exposição Post-Impressionism Exhibition, em Londres. E mais tarde, em 1911, a obra foi doada ao Museu Stadtmuseum de Frankfurt e lá ficou. Portanto, até aqui a obra tinha sido do Dr. Gachet, depois da Alice Faber e agora era então do Museu de Frankfurt. Infelizmente, pouco tempo depois da oferta desta obra ao museu, chegaram ao poder os nazis. Os nazis não gostavam nem de impressionistas, nem de pós-impressionistas, nem de nada que falasse de modernidade. Eles olhavam para trás, para as coisas neoclássicas e clássicas. O Hitler não tinha gosto nenhum para a arte. Tinha mau gosto e também tinha mau feitio. Então ele ordenou que todo este tipo de obra fosse destruído. O museu foi saqueado pelos membros do partido nazi para destruírem as obras. Esta obra foi levada. No entanto, um membro do partido, que era horroroso, mas tinha bom gosto para a arte,
percebeu que aquela obra era importante. Claro que estou a falar do monstruoso Hermann Göring, que percebeu que a obra não era degenerada, mas era genial e que acabou por a confiscar. Isto em 1938. E depois de confiscar, vendeu-a a um banqueiro alemão extremamente rico. Este depois acabou por vender a tela a um outro banqueiro rico, que era judeu e que vivia em Amsterdão. Com o avançar da Segunda Guerra Mundial, este senhor, temendo pela sua vida, foge para Nova Iorque. A obra é expeditada para Londres e depois acaba então por chegar também a Nova Iorque. Siegfried Kramarski era o nome deste senhor alemão, judeu, que vivia em Amsterdão. Ele acabou por falecer em 1961 e os seus herdeiros acabaram primeiro por emprestar a obra ao museu e quando começaram a perceber que Vincent van Gogh era um dos pintores mais amados pelas pessoas, o seu valor era enorme, acabaram por colocar a obra à venda na Christie's. E é exatamente aqui que nós chegamos então à parte misteriosa. A obra foi colocada à venda num leilão. Várias obras impressionistas e pós-impressionistas foram vendidas, mas esta rebentou com a escala, ou seja, foi a obra mais cara de sempre, até à altura, a ser vendida. Ela foi vendida então a um poderoso empresário japonês por 82,5 milhões de dólares. E quem é este comprador? O seu nome é Ryohei Saito. No início dos anos 90, Saito tinha sido nomeado presidente da fábrica de papel Daishowa, a segunda maior do Japão, e o seu património estava avaliado em 770 milhões de dólares. E ele, claro, decidiu investir em arte. Ele comprou uma tela de Renoir e comprou esta. Na altura, isto foi muito comentado no mundo inteiro. Os telejornais todos abriam com esta notícia, os jornais traziam a obra mais cara de sempre vendida. Eu vi um documentário do leiloeiro da Christie's que leiloou esta obra e ele disse que chorou no final. E quando lhe perguntaram se era de emoção, ele disse que não, que era de tristeza, porque no final toda a gente se levantou e aplaudiu e ele achou que estavam a aplaudir o dinheiro, o valor comercial e não estavam ali realmente nenhum apreciador da arte de Vincent van Gogh, porque para o leiloeiro, que é um especialista em Vincent van Gogh, aquela tela era muito mais do que o dinheiro. No entanto, o senhor japonês queria a tela exatamente por causa do estatuto. Então, a tela agora está nas mãos de um privado. Desde o dia em que lhe foi entregue, nunca mais foi vista. Quando lhe perguntavam pelas obras de arte, as duas que ele comprou, a do Vincent e a do Renoir, ele dizia que olhou para elas momentaneamente e que as mandou para um depósito. E nunca mais ninguém as viu. O que aconteceu foi que as obras não trouxeram sorte nenhuma ao Sr. Saito, porque depois deste alarido todo na imprensa, as Receitas Federais do Japão decidiram ir inspecionar as contas do senhor para ver se ele realmente tinha assim tanto dinheiro e acabaram por descobrir que ele não andava a pagar era os impostos que devia. O senhor não pagava era os impostos que devia e multaram-no em 24 milhões de dólares. A situação foi uma enorme desgraça para o Sr. Saito. Isto arruinou a carreira dele. O Japão tem uma daquelas culturas que a honra está acima de tudo e depois de se perceber que ele andava a não pagar impostos, a roubar ao Estado, enfim, ele ficou de rastos. O que também aconteceu foi que os seus negócios foram de mal a pior. E ele ficou com a raiva dos quadros, chamavam-lhe pinturas malditas e não mostrava os quadros a ninguém. O que aconteceu foi que ele um dia disse à imprensa que os seus herdeiros nunca iam pagar impostos sobre aqueles dois quadros malditos, que ele ia queimá-los antes de ser cremado. Portanto, o que aconteceu foi que o senhor faleceu. Ele teve um infarte em 1996, tinha 79 anos de idade e estava rodeado de escândalos e de dívidas. Ele faleceu, ele foi cremado e a obra nunca apareceu. Não se sabe o destino do retrato de Paul Ferdinand Gachet, uma das últimas obras de Vincent van Gogh, desapareceram. Agora entramos no reino das teorias. Existem teorias que dizem que ele realmente odiava as obras porque achava que as obras lhe tinham trazido todas estas desgraças e que as queimou. Há quem diga que as obras foram dadas para colmatar as dívidas, portanto estão na posse de algum grande conglomerado japonês ou de algum banco. Há quem diga que ele vendeu as obras, muitos dos seus
ex-funcionários diziam que havia rumores que ele tinha vendido a obra. Existe um problema nesta teoria. Segundo os especialistas, uma obra tão famosa e uma elevada quantia de dinheiro não deixariam sempre um rastro e ninguém encontra rastro nenhum. Dizem que a obra está na Suíça, que um grande empresário a comprou. A polícia diz que tinha que haver pistas acerca destas transferências. A verdade é que ninguém sabe onde está a obra. Esta é uma das obras mais famosas de Vincent van Gogh e é uma obra que não podemos ver. E para fechar este vídeo, o mistério ainda é mais complexo. Porquê? É uma obra que estava nas mãos de um privado, que ele fez qualquer coisa com ela e nós não sabemos onde está, não sabemos sequer que existe. No entanto, existe um outro problema, que talvez seja por isso que a obra não aparece, mesmo que não tenha sido destruída, que é uma questão da proveniência. Lembram-se da história da obra? O Vincent fez a obra e usou-a como forma de pagamento para o seu médico, o Dr. Gachet. O Dr. Gachet, mais tarde, vendeu a obra a uma colecionadora, a Sra. Alice. A Sra. Alice ofereceu a obra a um museu, em Frankfurt. E em Frankfurt, esta obra foi retirada, roubada pelos nazis. Depois foi vendida a um banqueiro, depois esse banqueiro vendeu a outro banqueiro e depois os herdeiros venderam ao Sr. Saito. O que o museu diz é, esta obra não podia ser vendida. Esta obra não era do nazi que a vendeu para ele poder vender. Aquele banqueiro não tinha qualquer direito sobre a obra. Portanto, toda a venda da obra é ilegal. O que o museu diz é que quer a obra. Portanto, se a obra aparecer, o museu quer a obra de volta. O museu alemão considera-se o proprietário original da obra e quer a sua restituição quando esta for encontrada. Isto faz sentido porque se a obra for vendida individualmente, provavelmente o novo dono não quer dizer que a tem com medo de lhe tirarem e de voltarem a pôr no museu. No entanto, o museu tem razão. Aquela obra não podia ter sido vendida, foi uma obra roubada pelos nazis. É ou não é? Agora, mesmo que a obra um dia apareça, será que ela vai para o museu, para todos nós a podermos voltar a ver? Ou será que vai ser mais uma vez escondida, mais uma vez vai ser uma venda misteriosa e vai passar a ser só mais uma obra de arte que não podemos ver? É um mistério. E pronto, chegamos ao final do nosso vídeo. Já sabem que este vídeo foi o resultado da enquete dos membros do Clube Criarte para se tornarem membros do Clube Criarte e me apoiarem muito. Podem clicar num botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos que diz aderir. E outra coisa que eu vos quero dizer, quando aderirem ao Clube Criarte, seja em que patamar for, não se esqueçam de mandar o vosso contacto de e-mail para aqui, para este e-mail, para eu vos poder enviar o vosso fan mail. Eu agradeço muito a todos os nossos patronos, a todos os membros do Clube Criarte, porque graças a vós eu ando a comprar montes de livrinhos onde vou tirando estas histórias. Assim aprendemos todos juntos, não é verdade? É uma partilha de conhecimento. Eu gosto muito de Vincent, eu estou muito desejosa de chegar ao século XIX e de começar a falar destes pintores. Eu adoro o pós-impressionismo, até mais do que o impressionismo. Eu fico extremamente triste com toda esta situação da obra, que é uma obra belíssima que devia estar no museu, que já esteve emprestada no museu, que já foi propriedade do museu e agora ou foi queimada, ou encontra-se num cofre ninguém sabe onde, ou foi enterrada, ou foi destruída, ou está na casa de alguém riquíssimo que é egoísta e que não partilha arte connosco, não é verdade? Ainda temos uma outra versão desta obra no Museu d'Orsay, mas nós queríamos as duas porque elas pertencem a todos, pertencem à humanidade. E pronto, por hoje é tudo. Deixem nos comentários qual é a vossa obra de arte de Vincent van Gogh preferida. Eu vou deixar a minha, ok? Então fiquem bem, nós encontramos-nos na próxima semana. Eu sou a Sara, tchau!